Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Toda semana teremos um podcast sobre relatos reais e inexplicáveis. Eu sou a Clara Paula. Vamos ao relato. Jovem descobre que sua vida é uma simulação. Foi em 1997, quando tudo começou. Eu tinha 22 anos e lembro-me que fui candidatar-me a um emprego de garçom num restaurante no centro da cidade. E entrevista, onde, aliás, não o fizeram, nem me contrataram. Fui caminhando pela avenida até sentar em um banco. O dia estava nublado, mas agradável. Então tirei um saco de biscoitos da mochila e estava comendo quando vi 3 pessoas chegando por um caminho, que tinham entre 25 e 30 anos. Na minha opinião, eles estavam caminhando juntos e parecia que haviam saído de uma caverna, porque caminhavam devagar, olhando tudo ao seu redor, muito surpresos. Não eram estrangeiros, mas não é que ver as árvores da avenida fosse algo surpreendente. E foi isso que me chamou a atenção. Quando eles estavam mais perto de mim, eles começaram a rir e apontaram discretamente para mim, como se estivessem planejando algo. Então eu fingi que não os vi e continuei comendo os biscoitos, mas prestando atenção em uma possível agressão. Eles avançaram mais e mais, e quando estavam a menos de 1 metro de mim, um dos meninos me empurrou para me assustar e arrancou os biscoitos da minha mão. Depois disso, as 3 pessoas fugiram. Mas como eu estava atento, eu me levantei e saí atrás deles para alcançá-los. E a 20 metros de distância, peguei um deles. E entre a luta caímos no chão. Eu subjuguei e em cima dele disse que ele havia escolhido a pessoa errada para fazer suas brincadeiras. Mas esse cara apenas fechou os olhos com muita força. As outras 2 pessoas começaram a gritar com o cara. Temos que acordar agora. E entre eles, gritando com ele, e eu, brigando com o jovem que subjuguei, ele simplesmente desapareceu das minhas mãos, como se ele fosse um vapor. Assustado, parei e olhei em volta, e vi que as outras 2 pessoas que estavam gritando também desapareceram, como se fossem ar. Sem saber o que fazer, me aproximei do banco mais próximo e eu sentei, tentando entender o que estava acontecendo. À frente estava um homem que viu toda a ação. Aproximei-me dele e lhe disse que se ele viu que eu não fiz nada de errado, simplesmente estava me defendendo daquelas pessoas que queriam me assaltar. Mas o senhor, que claramente parecia tão assustado quanto eu, levantou-se e foi embora em ritmo acelerado, como se quisesse evitar problemas. Voltei para o banco onde estava sentado antes, e mesmo olhando em volta esperando alguém me dizer que tudo era uma brincadeira ou câmera escondida, ninguém viu nada do que aconteceu. Eu admito que comecei a ficar com tanto medo que fiquei em choque. Fiquei naquele banco por umas 3 horas olhando tudo ao meu redor. Se não tivesse começado a ficar nublado e eu pensasse que ia chover, eu não teria ido embora, porque senão eu ia ficar lá sabe Deus quanto tempo. Peguei o metrô para voltar para casa e começou a doer minha cabeça. Mas não só isso, também comecei a ver as luzes das lâmpadas de uma forma estranha, como aquelas vezes em que a luz varre o movimento e você vê as linhas de luz marcadas. Quando finalmente cheguei em casa, contei para minha mãe o que aconteceu comigo. Ela me disse que provavelmente foi porque eu não tinha comido nada o dia todo. Ela me entregou uma jarra de suco, colocou comida para mim e disse para eu comer tudo. E me disse que eu deveria esquecer tudo isso e que era melhor eu comer o que ela serviu. Depois que eu me alimentei, eu fui para a cama e, felizmente, adormeci profundamente. Até que acordei às 11 da noite, quando meu pai chegou do trabalho. Conversamos sobre a entrevista e a coisa estranha que aconteceu com as pessoas que desapareceram em minhas mãos. Papai começou a dizer que há muitos fantasmas na rua, e o assunto ficou sendo apenas uma experiência simples e estranha. Na época, conversei com 2 amigos sobre isso, e eles me disseram que talvez
as 3 pessoas estivessem em um sonho lúcido e quando quiseram verificar se poderiam agir à vontade dentro do sonho, e por isso tiraram os biscoitos de mim para ter certeza que eles conseguem. É por isso que quando agarrei um deles, eles ficaram com medo e queriam acordar. Eu disse a eles que a teoria deles não me parecia estranha, mas se isso for verdade, significa que ainda estou fazendo parte de um sonho deles. E como é possível que eu esteja na mente deles, se nunca nos vimos na vida? Deixamos totalmente o assunto de lado, e 2 ou 3 anos se passaram, quando esse mesmo amigo me disse para irmos ao cinema, pois um novo filme muito interessante sobre realidades e simulações ia estrear naquele fim de semana. Fui ver o filme com a minha namorada da época. O filme acabou sendo Matrix. Minha namorada ficou fascinada com a história e os efeitos, mas eu pessoalmente fiquei chocado com o furo do filme, de que toda a realidade é uma simulação, e comecei a lembrar o que vivi naquela vez na rua. Quando o filme terminou, fiquei muito quieto, pensando em tudo isso, e novamente fiquei com minhocas na cabeça, pensando que talvez naquela ocasião eu fizesse parte da simulação dos jovens, e quanto mais eu pensava no assunto, mais inquieto e nervoso isso me deixava, a ponto de começar a ter enxaquecas, e se as controlasse rapidamente com um chá forte ou uma compressa, elas iriam embora, mas se eu não tivesse nada disso à mão, ficavam muito intensas. Nas primeiras vezes consegui pará-las. Mais uma vez, quando fui ao centro da cidade para pegar um equipamento de som que mandei para a garantia, tive a bendita dor de cabeça. Enquanto eu estava indo para o metrô, a dor de cabeça era tão forte que minha visão até começou a ficar embaçada. Então sentei na escada, na entrada do metrô, e foi aí que todo o estranho aconteceu. A dor começou. Fechei os olhos alguns segundos para descansar, e quando fiz isso, primeiro vi tudo branco e negro. Assustado, comecei a piscar rapidamente, e cada vez que fazia isso, via meu entorno em cores diferentes, como tons de azul, depois em rosa, depois em amarelo. E não só isso, a realidade parecia que estava se afastando e se aproximando, como se alguém aguçasse minha visão, e eu pudesse ver muito longe nas ruas, mas de repente também tudo muito perto, tão perto que eu podia até ver os poros das pessoas que passavam. Quando isso aconteceu, a dor de cabeça chegou a tal ponto que eu não sei se foi por cansaço físico ou estresse que desmaiei. Infelizmente, demorou 5 minutos até que alguém percebesse que eu estava desmaiado e chamasse o atendimento médico. Aliás, roubaram o equipamento de som. Os médicos falaram com os meus pais e disseram a eles que com certeza foi uma insolação, mas se eu ficasse mais um dia internado, eles poderiam fazer alguns exames em mim. E então, aproveitamos para fazer. Pelo menos minha cabeça estava bem, e só me deram comprimidos para o estresse. Parei de ir trabalhar para ficar 1 mês em casa, até me sentir melhor. Mas infelizmente, isso não aconteceu. As dores de cabeça continuaram, e comecei a ver coisas estranhas, mas não só em cores e dimensões, porque em mais de uma ocasião vi coisas assim, como o meu cachorro ficou parado como uma estátua no pátio, sem se mexer. E minha mãe passou por dentro dele, como se fosse um holograma. E em segundos, ele voltou ao normal. Minha realidade estava sendo destruída. E por falar nisso, minha mente também. Tudo isso começou desde que fui mordido pelo bicho de acreditar que minha vida não era realidade, que era apenas parte dos sonhos daquelas pessoas. E juro que chorando falei para meus pais me trancarem em um hospício, porque eu já estava enlouquecendo. Meu pai começou a pensar nisso, e não o julgo, eu teria feito o mesmo. Mas minha mãe, que é uma santa, nunca saiu do barco e sempre procurou uma solução. Mas quando chegou a hora dela ver minha experiência com o braço, foi que ela entendeu que isso foi mais longe. Uma vez em um ataque do qual eu não sabia se era realidade ou não ao meu redor, queria mostrar para minha mãe que nada disso era real. E sentado no sofá,
coloquei o braço na frente das pernas, na frente dela. E com os joelhos como se fosse uma alavanca, quebrei meu braço, deixando o osso exposto na frente dela. Ela se assustou e foi buscar toalhas para estancar o sangramento. Saiu para pedir ajuda, mas quando ela voltou com o vizinho, eu estava com os 2 braços saudáveis e o chão estava limpo. Quando ela viu isso, ela me perguntou como eu fiz. Eu já lhe disse, assim é o meu dia a dia. Faço coisas que estão fora do lugar e em minutos tudo reseteia, como se isso em especial não fizesse parte do meu destino e tudo voltasse ao normal. Ela finalmente confirmou que eu não estava louco e falou com uma tia-avó de Sonora e lhe contou sobre minha situação. Ela marcou uma consulta com um mestre naturista e depois de contar tudo o que vivi, ele me disse: "Vou fazer uma pergunta simples. Você quer saber a verdade ou viver com calma nessa realidade?" Eu disse a ele: "Eu quero uma vida normal, com meus pais. E ainda mais agora que minha mãe sofreu muito por mim e quero retribuir." Depois de uma cerimônia muito intensa e algumas visões que adoraria contar para vocês, entendi que esta vida é uma realidade, mais uma das inúmeras realidades que se entrelaçam entre os sonhos e dimensões de outras pessoas. Me explicou que eu estava perto de ter um despertar, porque já percebia os erros da realidade, e isso libertou minha mente. Tendo negado, deram-me somente algumas gotas. Foram preparadas com peiote em microdoses de várias coisas para acalmar a minha mente e o meu corpo. E desde então nunca mais vi nada estranho. Talvez este mundo em que vivemos seja uma simulação da vida de algo ou alguém que quer que nós estejamos dormidos. Ou talvez seja o sonho de outra pessoa. Mas pessoalmente gosto de viver assim. Talvez pareça conformista, mas entendi que entender a verdade não é para todos, como no meu caso. Obrigada por assistir o vídeo. Toda semana tem novas histórias. Então ative as notificações. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Mas acima de tudo, comente. Obrigada e até a próxima.